Somos o Grupo Uninter. Um grupo jovem e arrojado que nos últimos anos vem surpreendendo o mercado por sua capacidade de oferecer soluções inovadoras em educação. Nascemos de um sonho. Nascemos com a vocação para oferecer ensino de qualidade e acessível. Nossa missão é democratizar o conhecimento com base em metodologias inovadoras. Preparar as pessoas para o mercado é o nosso maior compromisso. Todas as pessoas sonham em ter uma vida melhor. Por isso, temos um imenso orgulho de saber que estamos ajudando a transformar a vida de milhares de alunos em todo o país. Porque o que mais nos impulsiona é o nosso desejo de contribuir para a construção de uma verdadeira nação. Atualmente, o Grupo Uninter é considerado um dos 5 maiores e melhores grupos educacionais do Brasil. Somos ousados e apaixonados pela educação. Acreditamos na ética e na transparência com todas as pessoas com quem nos relacionamos. Somos um grupo que atende todos os níveis de educação, sempre com a excelência que nos acompanha desde o início de nossa trajetória. Nossas instituições de ensino têm sido reconhecidas em todo o país. Buscamos incessantemente superar as expectativas dos nossos alunos. Oferecemos um suporte completo, apoiado acima de tudo em um atendimento de qualidade. Atuamos desde o ensino infantil até a formação continuada, com base em um sistema educacional próprio. Nossos materiais didáticos são produzidos com as melhores tecnologias gráficas e adotam uma linha pedagógica de vanguarda. Tudo isso visando um único objetivo: a formação integral dos nossos alunos. A nossa capacidade de antecipar tendências fez com que nos transformássemos em uma empresa pioneira em ensino à distância. Nessa modalidade de ensino, utilizamos tecnologia de última geração na produção e transmissão de aulas via satélite para todo o país. Criamos novos parâmetros de qualidade. Nossa editora própria é comprovadamente uma das melhores do país, destacando-se pelo conteúdo de alta qualidade em livros didáticos, técnicos e científicos. Também implementamos novos processos de distribuição com apenas um objetivo: levar com agilidade aos alunos o que existe de melhor em conhecimento. O nosso compromisso em oferecer educação integral nos levou a desenvolver soluções de educação sob medida para atender às necessidades específicas das empresas. Também criamos um centro de línguas estrangeiras e agência de turismo, especializada em oferecer pacotes para negócios e eventos na área de educação. Buscamos o crescimento, a criação de riqueza, mas trabalhamos apoiados em nosso compromisso de atuar com responsabilidade, contribuindo com iniciativas socioambientais em nosso país. Para nós, isso é fundamental, faz parte da nossa essência. Nos últimos 2 anos, demos um importante passo em direção à construção do nosso futuro. Desenhamos estratégias de longo prazo e implantamos um moderno modelo de gestão que será a base para a construção do nosso futuro. Um futuro em que seremos um grupo capaz de promover grandes transformações na educação. Grupo Uninter. Soluções inovadoras em educação. Boa noite, queridos alunos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Gestão Comercial. Esse momento foi muito esperado por todos nós. Desde o ano passado, estamos aí preparando esse momento para vocês. Então, assim, a gente fica com muitas saudades, quando a gente está longe de vocês. É muito bom poder contar com vocês aqui conosco. E
vocês merecem duas presenças mais do que especiais que estão aqui hoje com vocês, né? Duas ilustres presenças. Primeiro, vou apresentar para vocês alguém que vocês já conhecem, né? Alguns alunos que já são veteranos já conhecem, que é o querido professor Aquiles, né? Os alunos novos não conhecem ainda o professor Aquiles, mas ele será o professor de vocês durante o curso, tá? De gestão comercial. Ele será o professor de algumas disciplinas como pesquisa de mercado, marketing de relacionamento, e vocês vão ver eles em muitas aulas ao vivo, podem ter certeza disso. O professor Aquiles, ele é autor de 6 livros e 3 e-books na área de marketing, administração e tecnologia. Ele é mestre em gestão de negócios pela Universidade Federal de Santa Catarina, é bacharel em informática pela Universidade Tecnológica do Paraná, é isso mesmo, professor? Isso. Especialista em marketing empresarial pela FESP, especialista em metodologia do ensino superior pela FESP, especialista em educação tecnológica pela FATEC, doutorando em tecnologia e sociedade como aluno externo da UTFPR, foi coordenador da pós em outras instituições, coordenador de cursos de MBA em administração e gerência de cidades, MBA em marketing político e gerenciamento de campanhas eleitorais, adjunto do EAD na Uninter, da coordenação, né? Atualmente ele atua como coordenador das pós-graduações, né, na área empresarial do Grupo Uninter. Isso mesmo, então vocês vão encontrar ele aí após concluir gestão comercial na nossa pós-graduação. E também ele é docente na graduação do curso de Publicidade e Propaganda em outras instituições e também, né, é o professor mais querido e admirado do curso. Seja bem-vindo, professor Aquiles. Muito bom, muito obrigado. As palavras bacanas, bonitas da professora. Está exagerando um pouquinho, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu também, fora essa campo de atuação, assumi a semana passada a coordenação do curso Superior de Tecnologia de Marketing aqui no nosso Grupo Uninter, no IAD. Então, além das coordenações das pós, né, da área de administração, estou aí à frente do curso de marketing junto com o professor Diogo. Então, se você tiver algum coleguinha fazendo marketing, eu vou encontrar com ele lá no curso de marketing, né? Então, parabéns pela iniciativa, por ter, né, escolhido o Grupo Uninter, por estar fazendo gestão comercial, que é um dos cursos mais, né, tops aí que nós temos na nossa lista, nosso hall de cursos, muito bem avaliado, com uma equipe de professores acima da média, livros super bacanas, super atualizados. Então, assim, uma equipe de tutoria sensacional. Vocês têm aí uma gama enorme de informações nesses próximos 2 anos dentro do curso de gestão comercial. E dentro do possível, a gente vai se encontrando aí nas disciplinas e trocando algumas ideias, algumas experiências, informações para que você enriqueça cada vez mais aí o seu aprendizado, o seu conteúdo, tá? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar bastante sobre tendência, vamos falar sobre o papel do marketing na gestão comercial e assim por diante. Então, obrigado mesmo, né, pela escolha, pela coordenadora. E também estou à disposição. Aqui embaixo da tela sempre vai aparecer o contato, né, comigo. Eu geralmente faço contato com os alunos via Twitter, é o @AquilesJúnior, tá? E nós temos também o @VagasLegais. Esse @VagasLegais é um endereço de Twitter que nós utilizamos para divulgar oportunidades para todos os nossos alunos, do marketing, da pós, da gestão comercial, da gestão financeira, para o Brasil inteiro. Então, quer falar com o professor Aquiles? @AquilesJúnior, está aparecendo embaixo da tela. E também, se você quiser divulgar ou ficar sabendo de vaga, @VagasLegais via Twitter. Tá? É uma ferramenta que o Grupo Uninter oferece para melhorar aí a nossa relação na sequência do seu curso. E bem-vindo ao curso de Gestão Comercial. É isso mesmo, professor Aquiles. E também a gente convida você que está cursando gestão comercial, se quiser também cursar o curso de marketing, vai ser uma excelente opção para vocês, porque as duas áreas se associam grandemente. E o professor foi humilde, ele esqueceu de comentar que neste ano de 2014 está sendo lançada uma grande obra, a mais nova publicação da editora Intersaberes, do Grupo Uninter, que é a obra iTrends. Vocês vão ver aqui a obra, vai aparecer para vocês na tela, né? Então saibam que esta, né, professora Aquiles, apresente a obra para eles. Então, essa obra ela foi feita com muito carinho, ela foi feita em parceria com o professor Aquiles e a professora Mari Ripping, que é nossa colaboradora também no grupo, uma grande profissional da área de tendência de mercado. Nós fizemos uma pesquisa de 2 anos e meio no mercado para verificar quais são os mercados, quais são as áreas, né, no campo do conhecimento do mercado que estão mais em evidência.
que nós percebemos que os alunos acabavam a faculdade, por exemplo, o pessoal que faz publicidade, acabava a faculdade e ia todo ele para a agência vender Coca-Cola. Então nós percebemos que existem outros mercados, né, que você pode atuar aí. Então o iTrends foi lançado agora, é novíssimo, né, lançado em 2014, está chegando via editora Intersabes para o Brasil inteiro. Foi feito com muito carinho, eu espero que todo mundo goste. Isso mesmo. E também vocês vão adorar, a gente tem mais uma grande presença, uma ilustre presença para vocês, né? Com muita honra que eu vou apresentar para vocês o nosso diretor de negócios, Mansur Marcos, né? Vou apresentar para vocês a formação acadêmica do Mansur. Ele tem MBA em Finanças pelo IBMEC, tem MBA em Marketing de Telecomunicações pelo ICEAD na França, MBA em Management pela ISAE, Fundação Getúlio Vargas, especialização em marketing, extensão em engenharia de segurança do trabalho, graduado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. É um profissional com forte experiência nas áreas de marketing, na área comercial, nas áreas de negócios, em empresas nacionais e multinacionais. Isso mesmo, nas áreas de serviços, telecomunicações e TI, né? Mansur Marcos trabalhou no Positivo Informática como diretor de mercado, como diretor de serviços da Multirede Informática e também como diretor territorial da TIM. Isso mesmo, olha só a importância desse nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Mansur Marcos, é uma honra tê-lo conosco hoje aqui. Bom, a honra é minha, eu agradeço aí pelo convite, estar participando dessa aula inaugural. E espero, sinceramente, poder contribuir um pouco aí com a minha experiência nesse debate. Opa, com certeza, não tem como não contribuir, né, gente? Hoje a gente trouxe essas duas personalidades da área comercial para apresentarem para vocês o papel do gestor comercial nas organizações. Isso mesmo. Então, você que está chegando agora no curso, ou você que já é nosso aluno, né? Sejam bem-vindos todos os polos que eu sei que estão aí ligados na gente hoje. O que fazer com essa profissão? Quais são as tendências? Qual é o salário médio? Né? Qual é a interdisciplinaridade que ocorre dentro do curso de gestão comercial? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês dois, é a pergunta que todos os nossos alunos devem estar se fazendo: qual é o papel do gestor comercial nas organizações? Por favor, professor. Bom, eu vou colocar um ponto de vista em relação à experiência que eu tenho acadêmica e na área de atuação em relação à consultoria de mercado. O papel do gestor comercial, ele é fundamental para a previsão de vendas, ele é fundamental para entender mercado. Então, o marketing, né, que faz parte da gestão comercial, na verdade, o marketing é mercado em ação, mercado em movimento. Quando você estuda a gestão comercial, você está estudando quais são as ferramentas para gerenciar esse mercado. Então, quando nós falamos de disciplinas que se relacionam, falamos de papel do gestor comercial dentro das organizações, nós estamos falando de um profissional que se capacita para entender como funciona a cabeça do consumidor, esse consumidor que muda o seu pensamento cada vez mais rapidamente, esse consumidor que hoje tem mais acesso à informação do que tinha há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Se você não está entendendo o que eu estou falando, basta você perceber o seguinte: como a sua avó pensa, como a sua mãe pensa, como você pensa e como o seu filho pensa. Ou, né, os segmentos se relacionam. Perceba que a visão do seu filho, ou a sua visão, ou do seu sobrinho que tem 16, 17 anos, 18 anos, 15 anos, é diferente em relação à visão dos mais velhos. E quando eu falo mais velhos, não estou falando de 70, 80, 90 anos. Eu estou falando de 40, 50, 55 anos, que é uma geração que se distanciou em relação ao pensamento. Então, quando nós temos aí o gestor comercial, com um grande desafio, entender como funciona a cabeça desse novo consumidor, que tem acesso à informação, que está nesse momento assistindo a aula e junto ali no Facebook, não é verdade? Você está ali no seu celular fazendo uma outra coisa, ou adicionando o professor ali no Twitter para mandar um recado, né? Se você tiver ali conta no Twitter, já deixa o seu recadinho ou o seu questionamento, eu saio da aula, já passo ali para você a resposta. Isso tudo é um termo que se utiliza no mercado que se chama-se cross-media, cruzamento de mídia. Então, mídia online cruzando com mídia offline. O gestor comercial, ele tem que entender como funciona esse processo. O gestor comercial tem que saber qual é o melhor ponto de venda, como se relacionar com o seu cliente,
quanto comprar, a quanto comprar também, para saber qual a margem, né, do lucro da venda, qual a diferença entre valor, preço. Então isso tudo pode ser englobado aí na sequência, né, da nossa palestra, da nossa entrevista aqui, como um dos principais direcionamentos do papel do gestor comercial. Seria mais ou menos isso, entender como funciona a cabeça desse novo consumidor. Seria um dos grandes papéis desse novo gestor comercial. E você, Mansur, concorda com o professor Aquiles? 100%, acho que é uma abordagem bastante interessante, uma abordagem acadêmica. É interessante a gente pensar por que o gestor comercial existe nas organizações. Acho que essa é uma pergunta que cada um que pretende ser um gestor comercial precisa saber responder. E eu diria que o gestor comercial ele está ligado ao lado bom das organizações, né? Não que exista lado mal, mas só para a gente fazer uma metáfora aqui, né? Ele está ligado ao lado da receita. Isso é super importante, né, a gente entender. E depois, no decorrer dessa conversa, desse debate, a gente vai entender que não é porque ele está ligado ao lado da receita que ele também não se preocupa com os custos. A gente vai poder abordar um pouco isso. Mas por ele estar ligado ao lado da receita, ele tem um papel extremamente importante nas organizações, porque é através dele, desse gestor comercial, que as organizações oferem as receitas. E faz com que as organizações sejam sustentáveis. Esse é o objetivo máximo de qualquer colaborador das empresas, principalmente do gestor comercial, fazer com que a empresa seja sustentável. E mais, por estar atrelado à atração de receitas, ele tem alguns pontos que ele precisa prestar muita atenção. Primeiro, planejar as ações que vão atrair essas receitas. E ele tem que ter essa visão de planejamento muito amplo, porque hoje em dia o gestor comercial ele não é mais aquele apenas motivador, aquele que grita, que motiva, que incentiva a equipe de vendas a fazer resultado. Ele planeja as ações que o levarão, e por consequência, levarão a equipe a produzir resultado. Então, hoje em dia, ele tem um papel de saber desenhar e planejar uma estratégia que leve a organização a obter a receita que ela planejou no orçamento dela. Então, eu ficaria por enquanto aqui nessa resposta, para depois nós estendermos esse conceito, mas é importante nós gravarmos esse conceito. O gestor comercial é o responsável por atrair as receitas para as organizações. Isso, professor. A Fundação Getúlio Vargas, ela divulgou no ano passado, em 2013, uma pesquisa que mostra que nunca antes na história desse país, como diria, né, o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, nunca antes os cursos tecnólogos que vocês escolheram estiveram tão em crescimento quanto no ano de 2013. Dentre as opções, o curso de gestão comercial está no top 3 dessa lista de cursos mais procurados e mais relevantes na área da gestão. Então vejam, frente às respostas do professor Aquiles, do nosso diretor, o quanto é importante a escolha que vocês fizeram, né? O quanto é relevante para a carreira de vocês, o quanto essa área é abrangente e é linda, né, minha gente? Então vamos agora a uma pergunta que eu sei que vocês estão aí se questionando. Quais são as áreas possíveis de atuação para um gestor comercial, Mansur? Aliás, são várias, né? Então, o gestor comercial ele pode atuar dentro das organizações. Se nós entendermos essa pergunta como área dentro das organizações, ele pode trabalhar, por exemplo, como um gestor de canais, por exemplo, que seja canal direto, canal indireto, organizando as equipes para que elas se apropriem dessa receita que nós havíamos falado na primeira pergunta para as empresas. Então, ele é o grande estrategista de montar esses canais. Então, ele poderia, por exemplo, trabalhar na área de canais de vendas. Ele pode trabalhar, por exemplo, na estratégia comercial, um pouco mais amplo, né? Em grandes corporações, principalmente as empresas multinacionais, existem algumas figuras de gestores. Existe o gestor comercial e o gestor de vendas. O gestor de vendas, por exemplo, ele estaria mais próximo das equipes. E o gestor comercial, ele seria uma pessoa mais estratégica. Então, ele pode atuar, por exemplo,
em áreas onde ele consegue desenhar ações que o levem na produção de resultado, por exemplo. Então, para fazer isso, um gestor comercial pode ter uma visão mais específica de vendas de produtos e de serviços, onde eu vou vender aquele produto, onde eu vou vender aquele serviço, em que mercado, que público que vai comprar aquele produto, e planejar a equipe para fazer isso. E também pode ir para um lado mais de negócio. Um gestor comercial, ele pode ser responsável por uma área de negócio das organizações. A competitividade do mercado tem levado as empresas a buscar gestores comerciais com formação acadêmica cada vez melhor. Então, a importância de fazer cursos, por exemplo, como esse de gestão comercial, ela é relevante para as organizações, porque as organizações, elas entendem o gestor comercial também como aquele idealizador de estratégias de novos negócios, não somente de uma venda pura. Então, quando o gestor comercial consegue ter formação suficiente para entender que receita se apropria através de vendas, mas também de novas oportunidades que esse gestor pode encontrar no mercado, ele fica um gestor mais completo. Então, ele pode atuar nessas áreas, nessas 3 áreas mais ou menos que eu falei. Isso vai muito, né, ao encontro das nossas disciplinas da nossa grade curricular. Vejam os pontos, né, que o Mansur colocou, no sentido de que as disciplinas que vocês têm, terão disciplinas de vendas e negociações, gestão estratégica e planejamento, gestão da produtividade, né, da qualidade. Vocês terão marketing, várias disciplinas de marketing, gestão de marketing de relacionamento, comportamento do consumidor, né, análise e tendências de mercado com esse livro de iTrends, né? Então vejam o quanto tudo isso está vinculado com a grade curricular de vocês. E eu garanto para vocês que é uma das melhores grades, se não a melhor, né, do nosso Brasil. Vejam que nós estamos, o Grupo Uninter, em mais de 440 polos em todo o Brasil, de norte a sul, né? O quanto essa extensão territorial, ela nos favorece. Então, vocês fizeram realmente uma boa escolha, né? Qual é a renda mensal, assim, média, mínima e máxima possível de um profissional de gestão comercial? Essa pergunta é interessante, porque não existe uma resposta única, mas dá para falar de um range salarial. Depende do que essa variação? Depende do porte da empresa, depende do segmento da empresa, depende se ela é nacional, se ela é multinacional. Então depende de uma série de coisas. Mas a grosso modo nós poderíamos dizer que ele varia em torno de 7 a 8 mil reais e fica numa média de 15 mil reais, em torno disso que vai ficar. Mas existem empresas que são multinacionais, que o valor desse profissional é tão grande que pode chegar a 25 mil reais. Nossa. Mensais, só é importante dizer. Imagina, porque vocês podem atingir, né, desde as profissões mais a nível operacional até as posições estratégicas, como o nosso próprio diretor de negócios aqui, né? Professor e consultor Aquiles, qual seria essa renda média mensal? A gente sabe que o senhor trabalha com consultoria, né? Na área de consultoria, que é uma área também que os alunos podem enveredar por esse caminho. Bom, interessante falar que essa renda, às vezes você está assistindo essa aula agora, você está numa cidade pequena e você pensa assim, pô, estou fazendo gestão comercial para cuidar do meu business, do meu negócio. Eu tenho aqui uma padaria, eu tenho uma banca, eu tenho, né, qualquer tipo de varejo ali pequeno e você não tem uma pretensão, de repente, de abandonar o teu negócio local e trabalhar em grandes organizações. Claro, são várias oportunidades e possibilidades que o curso te oferece. Mas, de repente, esse é o teu negócio. O que o professor falou, o professor Mansur falou, é muito interessante. Você ressaltar que essa renda, ela não necessariamente é de quem somente vai prestar um serviço, mas pode ser em alavancar vendas no seu negócio. Então, acesso à informação. Quem tem acesso à informação, quem detém a informação, detém o poder. Já dizia Barack Obama lá em 2008, na sua primeira campanha eleitoral. Então, o que acontece? Você está tendo acesso a uma grande quantidade de informação. Com isso, você vai estar capacitado e não necessariamente você vai trabalhar numa empresa, mas necessariamente vai melhorar o seu negócio.
Claro, aqui nós não estamos passando a ideia de que se você fizer o seu curso de gestão comercial, amanhã você vai estar ganhando R$25 mil, R$15 mil por mês. Mas são possibilidades, é o que o mercado paga para um bom gestor comercial. E eu tenho certeza que hoje você inicia uma caminhada para se tornar um ótimo, não bom, hein, um ótimo profissional da área da gestão comercial e sim se tornar, né, capaz de atingir esse nível aí de salário. Quando nós falamos do profissional de gestão comercial, vale chamar a atenção para o especialista generalista. A professora Mariana comentou sobre a questão da grade. Então veja, tem uma disciplina lá, pesquisa de mercado. Poxa, mas qual a relação da disciplina pesquisa de mercado com o curso como um todo? Quando nós falamos de um profissional que vai entender mercado, ou trazer, né, lucro, né, faturamento para a sua empresa, conforme o professor Mansur falou muito bem, você tem que saber o seguinte, para entender o mercado, você tem que pesquisar o mercado primeiramente. Aí a disciplina se justifica. Aí você tem vendas e negociação. Após fazer essa pesquisa, você vai trabalhar com estratégias de venda e negociação junto a esse público. Então, a grande sacada do curso de gestão comercial é você relacionar uma disciplina com a outra, ok? Então, elas acontecem por módulos, né, em 2 fases, 2 disciplinas cada fase. E se isso está meio nebuloso para você, fique tranquilo que depois vai vir aí um material bem interessante para você aprender a utilizar no AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso AVA. Você vai ficar craque nisso. Não se assuste se você tentar encontrar um material e falar, não, está difícil, não consigo, não caiu, não conectou. Se acalme que vai dar tudo certo depois para você estudar muito bem em casa. E tem também o material que você recebe em DVD, os livros. Vale chamar a atenção o seguinte, você conhece, não desmerecendo os cursos presenciais, que também faço parte do corpo docente do curso presencial aqui na Uninter, mas você conhece algum colega teu que fez uma faculdade e que leu pelo menos um livro a cada disciplina? Leu inteiro, não estou falando de um capítulo, ler um livro a cada disciplina? Pois no curso à distância do Grupo Uninter, você tem que ler um livro a cada disciplina. Ah, professor, está me assustando. Você vai tirar de letra, porque é hábito. Você começa a criar esse hábito, porque para ir muito bem na prova, você vai ter que assistir a aula e vai complementar com a leitura no livro. A grande dica, né? Hashtag aqui, ó, fica a dica do tio Aquiles, tá? Leia o livro. Você vai receber o livro, assista às aulas, tire suas dúvidas via tutoria, via fanpage do curso de gestão comercial. Depois será falado um pouquinho mais sobre essa questão da fanpage existente do curso de gestão comercial. Caso você tenha alguma dificuldade no AVA, você pode ir diretamente no Facebook. Isso mesmo, através das redes sociais, ou através do Twitter e assim por diante. Então, são várias ferramentas. A questão do gestor, né, comercial, essa visão do especialista generalista é fundamental. É você entender que o mercado, ele não tem um objetivo único, é o lucro, obviamente, né, o objetivo da organização. Mas para atingir o lucro, você tem que tratar com pessoas, você tem que tratar com organizações, você vai tratar com pessoas de um nível mais elevado hierarquicamente, por exemplo, dentro do planejamento estratégico, dentro da disciplina de gestão estratégica, você terá lá planejamento estratégico, tático e operacional. Você vai perceber que existem ferramentas, maneiras de se comunicar com cada tipo de público e objetivos a serem alcançados. Em suma, o gestor comercial, o moderno, o atual, o que está antenado, ele tem que correr atrás da informação. Não pense que você fazendo uma graduação, e não falo isso porque eu sou coordenador da pós, mas o mercado vai exigir isso de você. Você vai terminar uma graduação, eu tenho certeza que daqui a 2 anos, ou daqui a um tempo, quando você terminar, você me avisa. Você vai terminar e você vai falar assim, poxa, eu quero mais. Quando você começa a conseguir assimilar a informação e ela, né, ser muito bem digerida, e você vê o resultado dessa informação, aí você busca mais, né, mais resultado em relação a isso. E é através da busca contínua de formação. Então você vai terminar a sua graduação, eu tenho certeza que vai fazer uma pós, 2, mestrado, doutorado, porque o mercado está em constante movimento. Então todo esse pensamento se relaciona para dizer o seguinte, o gestor comercial, ele tem que estar muito antenado com o que acontece no mercado. Isso é fundamental. E a partir de agora você começa a trilhar seu caminho. Falando em movimento de mercado, né, em dinâmica de mercado, qual seria o perfil, senhor Mansur, de um gestor comercial? O que as empresas esperam de um gestor comercial? Cada empresa ela cria um perfil adequado até ao mercado dela, aos objetivos dela, né? Mas assim, de forma genérica, nós poderíamos dizer que o gestor comercial, primeiro ele tem que ser um estrategista, ele tem que ter formação e entender como atingir o resultado. Segundo, não há como, ele tem que ser um líder.
Porque um gestor comercial é um líder de equipes. Raramente um gestor comercial trabalha sozinho. Ele trabalha com uma equipe. E além de trabalhar com equipe, ele trabalha com pares. O gestor comercial, ele não faz resultados se não trabalhar com as outras áreas que o apoiam, né? Seja a área de finanças, seja a área de marketing, seja a área de logística, seja a área de recursos humanos, né? Ele tem que trabalhar em equipe. Então, ele tem que ser um líder. Ele tem que catalisar essas forças para que o resultado das organizações seja obtido, obviamente, com o menor custo possível. Então, ele tem que ser um comunicador. Ele tem que saber comunicar a sua mensagem, tem que saber comunicar bem a sua mensagem. Ele tem que ser um motivador para a própria equipe, de tal maneira que a equipe se motive na busca de resultado, se motive na superação dos objetivos que a organização espera. E ele tem que ser um planejador, acima de tudo. Gestor comercial hoje, o moderno gestor comercial, ele coloca ciência no trabalho dele. Ele não trabalha apenas com a intuição, ele trabalha também com a intuição, mas não apenas com a intuição. Então, ele tem que entender de metodologias de vendas, ele tem que entender e treinar, né? Acima de tudo, ele tem que ser um gestor treinador, ele tem que treinar a equipe deles para poder convencer o cliente, ele tem que treinar a equipe dele para identificar oportunidades que os clientes trazem sem cobrar absolutamente nada. Não precisamos nem de consultoria, né? Os clientes são os nossos melhores consultores, porque na medida que nós estamos vendendo, os clientes vão dando as dicas para nós. Então, esse gestor, ele tem que fazer um trabalho no sentido de agregar isso tudo para que a empresa possa criar novos produtos e devolver isso para o mercado. Então, ele tem que ser esse grande líder catalisador dos recursos da organização na produção de resultado. E ele, o gestor comercial, está no negócio de resultado. E o resultado para as organizações é receita, com qualidade. Porque as organizações não ganham dinheiro com uma transação, ela ganha dinheiro com o relacionamento com o cliente. Aquele cliente que fica nas organizações, que é um cliente fiel, ele repete as transações. Ele é um cliente fidelizado. E é nesse relacionamento com a organização que a organização ofere lucro. Por quê? Porque à medida que aquele cliente fica na organização e a organização aprende a atender aquele cliente, ela, ao longo do tempo, se adequa para atender o cliente com o menor custo possível, porque ela aprendeu a atender os clientes com o menor custo possível. Então, vamos lembrar que o gestor comercial está no negócio de resultado, e resultado realmente é receita, é resultado com qualidade, é receita. Eu sou um pouco suspeita, Sr. Mansur, de falar de relacionamento, porque eu sou professora de marketing, né? Vocês vão ter aula comigo também, assim como com o professor Aquiles, ao longo do curso de vocês. Mas um ponto bem importante que a gente tem no curso de gestão comercial é a preocupação com você, aluno, né? Com esse estreitamento dos nossos laços, das nossas relações. E é por isso que eu convido você que está aí no Polo nos assistindo a entrar na fanpage lá no Facebook do curso de gestão comercial, CST Gestão Comercial EAD Uninter, tá? Que é a forma interativa de comunicação com vocês. Eu quero que vocês entrem lá, mandem uma mensagem pra gente, que no final, né, desse nosso encontro, eu vou estar respondendo vocês um a um, tá bom? Que é essa forma de estreitar o relacionamento. Eu quero que vocês aprendam desde agora, né, enquanto alunos, a estreitar esses laços que o Sr. Mansur acaba de comentar, tá bom? Falando nisso, quais seriam os pontos positivos e negativos da profissão? O que o senhor acha? Na realidade, eu não diria que a profissão tem pontos negativos. Nós temos apenas, acredito, que tomar alguns cuidados, seja da qualidade de vida, né, das pessoas, seja do gestor, seja da equipe, né? Então, alguns cuidados precisam ser tomados. É natural que o gestor comercial, nessa busca de resultado, né, e as metas das organizações, na maioria delas, é uma meta mensal, vamos perceber que, passado o mês, no primeiro dia do mês seguinte, o nosso resultado está zerado novamente. Quer dizer, reinicia todo um ciclo novamente de trabalho. E é natural também que o gerente comercial receba uma certa pressão
para atingir as metas da organização. Então o gestor comercial ele tem que ter muita calma, muita tranquilidade, para que planejando, e não só planejando, mas fazendo uma excelente execução, porque a outra parte super importante desse perfil do gestor comercial é conduzir uma execução de qualidade, fazer com que o resultado venha de forma natural, com os recursos apropriados, com as ações apropriadas, com a estratégia apropriada, de tal maneira que ele não perca a qualidade de vida. Então esse eu diria que é um cuidado que os gestores comerciais precisam ter. O lado positivo da profissão, eu acredito, é a grande satisfação de contribuir para as organizações e trazer receita para as organizações, né? E a satisfação de atingir essas metas, de atingir esses resultados, fazendo com que a equipe cresça, fazendo com que a equipe, depois, no final do ano, sinta-se mais preparada, mais capaz e realizada profissionalmente e reconhecida, de tal maneira que ela seja uma equipe que contribua e que cresça profissionalmente e, obviamente, como pessoa. Eu diria que esses são dois aspectos positivos que eu gostaria de citar e deixar como um certo cuidado, para que os gestores comerciais tenham um certo cuidado. Que existe uma linha tênue entre uma pressão saudável, aquela firmeza saudável, e algo que realmente faz mal para nós todos, seja para o gestor, seja para a equipe, como seres humanos, né? Na preservação dessa qualidade de vida. A gente nunca viu tantos casos, né, de ler, de dor, do próprio estresse do funcionário nesse processo, justamente porque a gente acaba se imergindo, né, dentro da profissão, e a intensidade com que a gente lida com a profissão acaba levando a gente a essas doenças organizacionais, né? Então fica a dica aí do Sr. Mansur para vocês tomarem cuidado aí também no momento dos excessos dentro da profissão, né? O próprio Sr. Mansur já trabalhou na TIM, né, que é uma grande empresa, todos nós conhecemos a TIM. O senhor poderia nos contar alguma experiência vivida na área de gestão, né, comercial dentro dessas grandes empresas? Existem, obviamente, várias experiências. Se nós fôssemos falar aqui, íamos levar muito tempo. Mas assim, exemplificando um pouco o que o professor Aquiles disse, que nós estamos comentando aqui, eu assumi a gerência comercial da TIM em 2002, e uma das coisas que nós percebemos muito rapidamente era a dificuldade de nós sabermos se nós íamos atingir ou não íamos atingir as metas no final do mês, né? As metas eram muito desafiadoras, e nós ficamos aí com receio no primeiro mês que nós atingimos. E nós chamamos a equipe, nós tínhamos vindo de um curso, e o professor, o instrutor do curso, fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou o seguinte: quantos % da venda da empresa a sua equipe de vendas é responsável? Nós, os alunos, ficamos ali imaginando onde ele queria atingir, né, o que ele queria com aquela pergunta, porque nós imaginávamos que era 100% a resposta, né? E depois de pensar um pouquinho, nós consideramos que não era. Porque na realidade, uma empresa, numa grande empresa, os clientes compram. Nem tudo é fruto da venda da equipe. Se a equipe não existisse o gestor comercial, nem a equipe comercial, eventualmente os clientes, por necessidade, eles procurariam a empresa para comprar o produto. E eu chamei a minha equipe, baseado nessa informação, e fiz essa pergunta para eles: escuta, quantos % os clientes comprariam se nós parássemos de trabalhar aqui, por exemplo, um mês? E a resposta foi: olha, imaginamos aqui que uns 60% os clientes comprariam. É interessante a pergunta, e é importante que nós façamos essa pergunta, até para que depois a gente se redirecione. E aí eu falei: puxa vida, então nós somos responsáveis por 40% do resultado da empresa. Isso não dá, né? Nós temos uma equipe, que tal, e aí eu convidei a equipe para planejar juntos, que tal nós redimensionarmos isso de tal maneira que o nosso resultado não seja de 40%, seja de 100%. E aí fomos para a mesa de planejamento e chegamos num determinado valor. E aí vamos analisar o valor. Falei: puxa vida, interessante. Então agora nós estamos atingindo 100% do resultado.
vamos fazer o seguinte raciocínio novamente. Vamos imaginar que o nosso mês não feche no dia 30. Por que isso? Isso é muito importante, parece uma decisão simples, mas às vezes as decisões simples trazem muito benefício para as organizações. Nós estávamos num negócio que as vendas fechadas no dia 30, por exemplo, elas não eram computadas para o resultado dentro do mês. Então o que nós propusemos? Puxa, que tal nós planejarmos as vendas até o dia 25, de tal maneira que nós vamos atingir 100% do resultado no dia 25 e não no dia 30. E de novo, fomos lá fazer uma série de planejamentos e chegamos numa equipe que nós achávamos que era uma equipe ideal. Resultado dessa história, dessa experiência, né, desse case, que ele é real, na realidade, nós, a partir do mês seguinte, nós reestruturamos a equipe e nós, 3 meses depois, nós começamos a obter 120% do resultado. Por que isso? Porque quando você tem uma visão de planejamento e faz com que o resultado seja antecipado e que a equipe produza o resultado, o máximo de resultado possível para aquela equipe, você garante que a organização exceda as metas. Então essa é uma experiência interessante e que alia um pouco esse raciocínio acadêmico, sim, que veio de um instrutor. Então todo esse conhecimento que vocês vão obter nesse curso através do professor Aquiles, mas é um raciocínio colocado em prática para a produção de resultado para as organizações, mas eu diria que, além disso, para trazer qualidade de vida para a equipe. De tal maneira que no dia 25 as nossas metas estavam absolutamente batidas, nós não precisávamos ficar ligando para ninguém e ninguém da equipe precisava ficar ligando para os seus representantes. Então esse é um case interessante que alia planejamento, execução e eu diria até qualidade de vida para a equipe. Interessantíssimo, né? Aposto que vocês ficaram aí com vontade de ouvir mais. A gente podia passar a noite inteira aqui conversando sobre os casos da TIM, que eu tenho certeza que não nos faltaria assunto, né? São muitos casos realmente vividos, a gente vê 2 profissionais de muita experiência na área, né? Então, não se preocupem que a gente terá com certeza outros momentos para continuar discutindo esses cases, que eu tenho certeza que vão acrescentar muito para vocês ao longo do curso, né? Professor Aquiles, e a sua vivência enquanto consultor? Algum fato curioso, algum fato desafiador na área? O professor Aquiles já foi nosso coordenador de gestão comercial, né? Algum fato curioso assim na área, professor? Como o professor disse, várias coisas acontecem na nossa vida profissional, né? Mas o professor Mansur falando, eu lembrei de uma situação que aconteceu, assim, para fazer um parâmetro, um paralelo, na verdade, entre grandes organizações, né, e pequenas e médias organizações. Então a TIM, uma grande organização. Para você que está assistindo essa aula agora, então você teve um exemplo de uma grande organização, um exemplo de um planejamento que foi feito, uma visão, né, sistêmica, uma visão do exímio profissional de gestão comercial. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei na capital do estado do Paraná, né, Curitiba, quando eu fiz uma parceria em uma consultoria para um estabelecimento comercial, era um bar e restaurante. Então, um estabelecimento de porte pequeno para médio. Tá? Então, uma coisa que pode, depende para você que trabalha com isso, ser uma coisa um pouco mais voltada para o seu dia a dia. E nós fomos procurados, né, na época, pelos proprietários para adequar, né, o produto. Então eles tinham um estabelecimento, era modinha, vocês vão aprender lá em gestão de marketing de relacionamento, em pesquisa, que o mercado ele é fomentado pelo ciclo de vida. Todo produto ou serviço tem um ciclo de vida, pode ser a padaria, pode ser a TIM, pode ser a Shell, pode ser a Esso, pode ser a Uninter, pode ser qualquer estabelecimento que esteja dentro de um contexto, né, de sistema. Ele tem um ciclo de vida. O produto ele é lançado no mercado, ele passa pela fase de introdução, crescimento, maturidade e declínio. A grande ideia, a grande sacada na gestão comercial é você manter esse ciclo o mais longo possível, obviamente, para obtenção de lucro. Então, o papel do gestor comercial é a obtenção de lucro. Esse é o foco principal, né? Não é lucro a qualquer custo. O professor Mansur chamou muito bem a atenção a isso. É o papel do gestor obter lucro para a empresa, mas dentro da ética, dentro das limitações legais, tudo certinho como tem que ser feito.
Então, quando nós nos deparamos com esse estabelecimento, que era um bar, um restaurante, era chamada modinha na época, né? Aqui tem o pessoal, bar de modinha, você deve saber do que eu estou falando, quando tem um bar, uma lanchonete, uma coisa que vai todo mundo por um certo tempo. Região Sul e Sudeste, a média de ciclo de vida de um estabelecimento desse é de 1 ano a 2 anos, é média. Ah, professor, mas eu tenho aqui uma lanchonete que tem na minha cidade há 30 anos. É um caso à parte, uma lanchonete mais tradicional. Eu estou falando desses bares, boates, restaurantes que são mais, né, evidências junto a um público específico. A famosa balada, né? Então, na época, esse estabelecimento estava com 1 ano e meio para 2 anos. E não é que todos os estabelecimentos combinam de encerrar a sua atividade. É natural que nesse 1 ano e meio, o seu público vai alternando. Então, no início, você tinha um público específico, já no final você tinha um outro público e não atendia as necessidades do estabelecimento. A grande estratégia utilizada foi a diversificação desse mesmo público, a mudança do nome. Perceba o seguinte, que a mudança do estabelecimento, tinha até um seriado que passava aos domingos, que era Sob Nova Direção, você lembra desse? Então, o que acontece? Quando um estabelecimento ele começa a ficar em declínio, nesse setor de baladas, por exemplo, uma grande sacada é associar um novo nome de uma credibilidade. Por exemplo, o nome do bar é o Bar do Aquiles, então o Bar do Aquiles está na fase de declínio, então vai ser o Bar da Mariane agora, né, com uma credibilidade diferente, um público diferente. Se eu tocava sertanejo, agora vai ser pagode, será rock, vai ser sertanejo, dependendo da moda. Você deve estar vivenciando nesse momento que nós estamos passando por uma fase aí do sertanejo, não é verdade? Todas as duplas, né, todos os eventos, os rodeios, tudo aí voltado mais para o sertanejo. Mesmo que você não goste, é uma tendência. Então nós observamos que o tipo de música que se tocava já não era mais uma tendência, foi indicada a troca, foi indicado que ele encerrasse suas atividades no período da noite. Isso mesmo, o bar encerrou suas atividades no período da noite e ele abriu uma matinê para os pré-adolescentes e adolescentes. Então ele mudou totalmente o seu público, mudou a sua mídia, a sua comunicação, e ele conseguiu atingir o mesmo grau de faturamento, mudando o horário de funcionamento. Foi um novo conceito. Então o que aconteceu? Você não tinha mais aquela balada, né, aquele estabelecimento à noite, ele abria aos domingos, sábados, domingo à tarde. Imagine você indo para uma festinha às 3 horas da tarde do sábado, papai vai levar, e às 18 horas papai vai buscar. Era bem esse o foco. Eram pré-adolescentes que estavam começando a criar o hábito de sair, não se vendia bebida alcoólica, tinham outros tipos de drinks não alcoólicos. Então era um estabelecimento de médio, né, de pequeno para médio, como eu já disse anteriormente, e teve um grande faturamento. Ele conseguiu mais 2 anos de sobrevivência nesse mercado, que tinha como característica, né, final de 2, e teve uma característica final de 4 anos. Então, mudando a segmentação. Então, ele abriu com outro nome e atingiu um outro público. Essa foi uma estratégia de gestão comercial para um segmento que muitas vezes não é muito bem abordado. Quando nós falamos de novas tendências, é isso que o professor Mansur mencionou. É você pensar diferente, sair fora da casinha um pouquinho. É você pensar, eu estou aqui vendendo refrigerante, mas a tendência é que o pessoal comece a consumir mais suco. Então, qual é o caminho que eu tenho que tomar? O gestor comercial ele tem que ter essa percepção. Então, a tendência desse segmento, no segmento lá do bar e restaurante, era a mudança do público, mudança da logomarca, mudança do direcionamento da comunicação. A tendência em algumas empresas, uma grande empresa, por exemplo, que tinha como foco principal vender cigarro, ela percebeu que vender cigarro está com os seus dias contados e agora ela está investindo no setor de comida, foods, né? É uma grande empresa, você deve saber qual é a empresa, ou pesquisa, né? Seja um pouquinho mais curioso, vai lá dar uma pesquisadinha em relação a isso. Então ela percebeu que cigarro está com seus dias contados, então eu vou direcionar para outros segmentos, né? Para um segmento que tenha a obtenção de lucro. Então esse exemplo da baladinha foi bem interessante para você ter uma ideia que você pode utilizar os conhecimentos de gestão comercial para as grandes, médias e pequenas empresas. É possível. Que interessante, né? Como esse bate-papo tá rico, né, gente? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor Mansur. Algum fato curioso, o professor Aquiles comentou esse fato bastante curioso, nas suas experiências vividas, já enfrentou, enquanto gestor comercial, algo que lhe despertou realmente, assim, a curiosidade em si? Nós temos alguns casos, né? Lembro aqui de um caso interessante. Bom, no primeiro ano, chegando próximo de dezembro,
reuni a equipe e perguntei, e aí agora, o resultado de dezembro, como é? A resposta foi, não, dezembro não vende bem. Aí eu falei, por que não vende bem? Nós vendíamos para empresas, né? Não, dezembro as empresas dão férias para os colaboradores, não decidem nada e tal. Falei, ah, tá, ok. E janeiro? Não, janeiro também não vende bem. Por que não vende bem? Não, janeiro é começo do ano, as empresas não voltaram ainda. Falei, puxa vida, já perdi 2 meses, né, de vendas, né? Gestor comercial não gosta de perder venda. E fevereiro, como é? Não, fevereiro tem carnaval, né? Porque ninguém é de ferro, né? Então, aí eu falei, pô, já foram 3 meses só nessa brincadeira. Eu falei, não é possível, né? Nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. E aí que está, é interessante, né? Um dos papéis do gestor comercial é fazer perguntas. Ele tem que saber fazer as perguntas certas. E para que isso? Para mudar paradigmas. Os paradigmas se autoconfirmam. É impressionante. E aí nós começamos a trabalhar a equipe e fizemos uma pergunta para eles assim, mas escuta, me informa o seguinte, os concorrentes pensam dessa maneira também, que dezembro não vende, janeiro não vende, fevereiro não vende? A resposta foi, claro, isso é coisa de mercado. Aí eu falei, então pronto. Então já ganhamos esse jogo aí, porque se eles pensam assim, e nós tínhamos 4 concorrentes fortes, né? Nós éramos um concorrente, obviamente, e tinham mais 4. Mas eu falei, olha, então ótimo, está excelente para nós. Vamos fazer o seguinte, vamos idealizar algum programa e que nós façamos com que os nossos vendedores fiquem, e junto com os agentes credenciados, né, em dezembro, janeiro e fevereiro, dentro de uma campanha de incentivo, que nós vamos remunerar muito bem, nós fazíamos campanhas excelentes, dávamos carro, então era algo bastante interessante. E em março, então nós pegaríamos o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, e quem continuasse, aquelas empresas que continuassem conosco produzindo, e todas elas tinham a liberdade de não permanecer conosco, ganharia a premiação em março. E aí nós fizemos um plano, uma campanha promocional com os nossos parceiros, com os nossos agentes credenciados. Resultado, dezembro, no primeiro ano, foi o 2º melhor resultado do ano. E no 2º ano, dezembro foi o primeiro resultado do ano. Ou seja, mude os paradigmas. Não aceitem verdades constituídas. Por quê? Porque quando a equipe raciocinava que não vendia dezembro, não vendia janeiro e não vendia fevereiro, era natural que a equipe própria da empresa tivesse férias e os parceiros todos davam férias para os vendedores. Bom, aí não vende mesmo, né? Porque se todo mundo dá férias para vendedor, não existe venda. E aí esse é o paradigma que se autoconfirma. Eu digo que dezembro não vende, dou férias para a equipe, não vende, e aí eu falo, viu como não vendeu? Não, mas não vendeu não porque dezembro não vende, porque nós demos férias para os vendedores. Quando você muda o paradigma, você obtém mais resultado. E ainda, se isso é coisa de mercado, ou seja, se os concorrentes pensam o mesmo, fica muito fácil para a empresa que a gente gerencia obter resultado, porque nós fazemos exatamente o que o concorrente não faz. Nós colocamos os jogadores em campo e quem ganha jogo na questão comercial é muitas vezes o número de vendedores e o número de jogadores que estão jogando. Então esse é um fato curioso, mas que me permite trazer um tema importante, que é o tema do paradigma. Não aceitem paradigmas, perguntem e busquem formas de mudar o paradigma a benefício da equipe e, obviamente, a benefício da organização. Show! Que resposta! Vocês vejam um desafio que vocês estão sendo convocados aí, convidados a assumir enquanto gestores comerciais, né? A quebra de paradigmas, é realmente isso que vai fazer o diferencial na carreira de vocês, né? A vantagem competitiva de vocês enquanto gestores comerciais. Realmente a resposta bastante interessante. Senhor Mansur e depois, né, professor Aquiles, a gente já está quase no final desse nosso bate-papo, infelizmente, porque está muito bom. Alguma dica, algum conselho para os nossos alunos que vão ingressar nessa profissão? Algum caminho a seguir para poder se alcançar o sucesso?
Eu diria, assim, muito estudo, muito trabalho com a equipe, né? Desenvolvam a liderança pessoal, mas se eu pudesse, eu não estou aqui para dar conselho, mas se eu pudesse dar uma dica, eu diria, sejam absolutamente éticos na profissão que vocês escolheram. Eu acho que isso é extremamente relevante. Quer dizer, o valor que vocês agregam para as organizações tem que ser muito mais do que o valor financeiro. Ele tem que ser o valor humano do exemplo da ética. Então, em todos os momentos, sejam muito éticos. E nessa profissão de gestor comercial, nós precisamos dar o exemplo de ética. E com isso, eu diria que é o meu convite a vocês. Ok. Eu, claro, chancelo, obviamente, isso que foi falado pelo professor Mansur, né? A questão da ética é fundamental, né? Nada mais relevante do que a ética. E eu daria uma pequena dica, né? Que tem funcionado bastante na minha vida e, sabe, com muito resultado. Seja mais curioso. Então hoje você tem acesso a muita informação, não vá dormir com dúvida. Mesmo você não sendo obrigado a estar no polo toda sexta-feira para assistir aula, assistindo em DVD ou assistindo em casa, tente se deslocar até o polo, faça o seu network, busque mais informação, crie lá no Facebook um grupo de discussão, veja ali no seu polo quais são os alunos que estão na tua turma, no seu módulo, se relacione, porque isso é fundamental, network é fundamental. O que é o network? É a sua rede de relacionamentos. Então você vai se relacionar com as pessoas que têm interesses comuns, você troca informação. Ok? E a questão de ser mais curioso, não vá dormir com dúvida. Qualquer coisa que nós falamos aqui, ou a professora Mariane ou o professor Mansur, anote e busca informação, manda um Twitter, manda um e-mail, entra na fanpage, não esqueça de curtir, não é só ir lá na fanpage desse recado, tem que curtir a fanpage do curso, ok? Então essas são as dicas principais, além da questão ética, obviamente, que o professor destacou, o ser mais curioso. E foi um prazer. Foi realmente uma satisfação ter os dois aqui conosco. Muito obrigado, professor, nosso diretor. Realmente com uma agenda bem cheia, disponibilizou um tempinho para vocês verem o quanto vocês são especiais para a gente. A gente se vê no segundo momento com a professora Caroline Valesco também, né? E a gente também se encontra sempre nas nossas aulas, toda sexta-feira às 18h20. Até daqui a pouco. Obrigada, viu, professores?